Queridos irmãos e irmãs, hoje na solenidade de Todos os Santos, que pelo calendário litúrgico é celebrado no dia 1º, mas a nossa conferência dos bispos no Brasil transfere para o domingo seguinte, como acontece também com outras celebrações, solenidades ao longo do ano litúrgico. Então hoje, solenidade de Todos os Santos, o que a Igreja quer nos ensinar, nos ensina, quando nos introduz neste júbilo, nesta festa de reconhecer que irmãos e irmãs nossos participam da santidade de Deus na glória eterna. Então, a primeira coisa que nós temos que ter claro é que, como afirma a primeira leitura do livro do Apocalipse de São João, a salvação pertence a nosso Deus. E a Ele que está sentado no trono e ao Cordeiro. Então, quem é a fonte da santidade? Deus. Ele é santo e quem vive em comunhão com Ele participa de forma progressiva e crescente na santidade do Senhor. Então, a santidade pertence a Deus. E nós somos convidados na nossa vida, por meio do nosso discipulado, a crescer e amadurecer na comunhão com Deus, com os irmãos e irmãs, e assim trilhar este percurso de santificação. Então, primeiro, Deus é santo, e segundo, nós somos chamados a participar da vida divina na santidade. E a Igreja nos apresenta tantos homens e mulheres frágeis como nós, mas que na sua conversão e no processo de vivência do Evangelho foram se santificando. O Papa Francisco tem insistido muito nesses anos de pontificado. Ele insiste sempre sobre 3 textos bíblicos. 3 textos do Novo Testamento. As bem-aventuranças, que nós acabamos de ouvir. Mateus 25, que é o juízo universal, onde se diz quem são os justos e quem são os que são afastados de Deus. E também o texto do bom samaritano. A parábola do bom samaritano, o Papa insiste muito. Então, as bem-aventuranças, diz o Santo Padre, e dizia Santo Agostinho no 4º século, portanto não é Francisco que inventou, Santo Agostinho no 4º século já dizia, a síntese do Evangelho, a síntese da vida cristã está em Mateus 5, de 1 a 12. É por isso que o Papa insiste em que a gente deveria ler as bem-aventuranças todos os dias. E que essa palavra ficasse impregnada em nós. E quem é a geração que busca o Senhor? Os que são pobres em espírito. Os que não depositam sua confiança nos bens materiais, que não acumulam bens desnecessários, que não são arrogantes nem soberbos, e que sabem partilhar os bens que são fruto do seu trabalho, que não desprezam os pobres. Quem são os aflitos que serão consolados? A gente fica aflito com a violência? Ou a gente gosta e multiplica? A gente fica aflito com o desprezo
dos mais pobres, ou a gente acha que é isso mesmo e aumenta o negócio. Assim é a geração dos que buscam o Senhor. Ficam aflitos diante do mal, diante da maldade. Os mansos. O que é mansidão? A mansidão é o contrário do raivoso. Daquele que vive assim, né? Na espreita. Para sempre dar uma latida. Morder os outros. O manso é aquele que, pela graça de Deus, tem ternura. Tem um olhar de ternura, de cuidado, que não é agressivo. Os mansos se aproximam muito dos pacíficos. O texto diz que quem promove a paz é chamado filho e filha de Deus. Nós promovemos a paz? Ou promovemos a guerra? A geração dos que buscam o Senhor promovem a paz. Ixi, quando fala de justiça, então os cristãos tremem. Por que será que quem tem fome e sede de justiça será saciado, diz Jesus? Nós vivemos num país injusto, todos nós sabemos. Vivemos num mundo injusto. Mas o nosso modo de viver aumenta a injustiça, favorece a injustiça, confirma a injustiça que existe, ou nós a denunciamos? Nós promovemos a justiça que vem do reino. A gente não gosta da palavra justiça? Ela incomoda a nossa consciência. Os misericordiosos. Bom, isso aqui já ouvimos milhões de vezes, né? Eu me lembro quando o Papa Francisco convocou o ano extraordinário da Divina Misericórdia, que foi um ano belíssimo, né? Para nós católicos que vivemos intensamente o ano da misericórdia, foi um ano extraordinário. E a gente recuperou, né, a força das obras de misericórdia, a importância das obras de misericórdia espirituais e corporais. Eu sou padre, tenho 20 anos de padre. Eu me lembro que eu tinha aprendido isso no catecismo, mas isso tinha ficado lá para trás. Nem lembrava mais. E eu estou cada vez mais convencido que o Papa Francisco é um homem altamente inspirado pelo Espírito de Deus e que, por meio dele, o Senhor também foi nos preparando. Quem de nós poderia imaginar que nós iríamos passar 2 anos de pandemia? Nenhum de nós. Mas quando nós recordamos tudo que Deus nos ensinou no ano da Divina Misericórdia, a gente entende. Nós estávamos sendo preparados para sermos missionários e instrumentos da misericórdia. Porque numa pandemia o que mais se necessita é a misericórdia de uns para com os outros. Os puros de coração. Quem purifica? O apóstolo João no Evangelho diz: quem vos purifica é a palavra de Cristo. A segunda leitura daqui da carta a São João diz:
aproximando-vos de Cristo para seres purificados por Ele. A gente tem que ser purificado de quê? O que nos contamina? O que nos torna impuros? Jesus, em outro texto do Evangelho, diz assim: se o teu olhar é puro, todo o teu corpo será puro. Então a pureza de coração depende do olhar. Como nós vemos o mundo. Como a gente vê a gente mesmo. Como nós nos vemos. Como a gente vê o semelhante. E qual é o segredo da vida cristã? É a conversão que nos permite ter o olhar do Pai. Porque o olhar puro é o de Deus. E Deus, porque é amor e porque é santo, Ele nos olha e o que Ele enxerga em nós? Você já se perguntou como Deus te vê? E se a resposta for qualquer outra, menos a que tem no texto de hoje, na palavra, me desculpe, mas você está bem ignorante na sua religião e bem ignorante no caminho de Cristo. Porque a resposta de como Deus nos olha está no texto da Escritura de hoje. Ele nos olha como filhos e filhas. Será que nós aceitamos ser perseguidos por proclamar a justiça do reino de Deus? Será que nós suportamos a rejeição por viver o Evangelho? Como é a geração dos que buscam o Senhor? Os que são perseguidos por causa da justiça. Os que são injuriados e perseguidos por causa de mim, diz Jesus. Esta é a geração que busca o Senhor, que nós cantamos no Salmo. E o texto termina: alegrai-vos e exultai. Alegrai-vos e exultai, porque vocês, como eu, somos chamados a pertencer à geração que busca o Senhor. Porque nós somos agraciados, porque conhecemos esse desígnio de amor, de misericórdia e de salvação do nosso Deus. Nós somos bem-aventurados se conhecemos o amor misericordioso de Deus. Metade da humanidade não conhece. Faz muita diferença na nossa vida crer no amor misericordioso do Pai. Faz muita diferença crer que nós somos filhos de um Deus que é santo no amor. Claro que faz. A geração que busca o Senhor, todos os santos e santas que nos precederam na vivência do Evangelho, fazem parte dessa geração. E nós somos convidados a fazer o percurso e o caminho que eles fizeram. Por isso que ler a vida de santos ou assistir filme da vida dos santos ajuda muito. Porque a vida dos santos nada mais é do que o Evangelho concreto no cotidiano da vida. Madre Teresa de Calcutá, uma das minhas santas prediletas, que eu já li todos os livros que saem dela, eu leio. Uma santa do nosso tempo, século XX. Madre Teresa de Calcutá diz o seguinte: metade do mundo, metade da humanidade, nunca lerá o Evangelho.
Nunca vai pegar o Santos Evangelho e vai ler. Ah, não. O único evangelho que muitas pessoas vão ler é a vida dos cristãos. Então a Madre Teresa dizia às suas filhas de congregação, né? Prestai atenção. Não vos é permitido viver de qualquer modo, porque o único evangelho que muitas pessoas vão ler é o seu modo de viver. É o seu modo de tratar o semelhante. É o seu modo de se posicionar diante da realidade. É esse o evangelho que as pessoas vão ler. Fecha parênteses, eu pergunto para vocês e para mim. Qual é o evangelho que as pessoas leem quando convivem com a gente? As pessoas que convivem com a gente durante a semana, que cruzam no nosso caminho, o que elas levam de nós no contato que elas têm com a gente? Elas queriam se reencontrar com a gente? Ou falar, graças a Deus, não vou precisar me encontrar nunca mais com essa pessoa, porque Deus me livre. Qual é o evangelho que as pessoas estão lendo quando se encontram conosco? Para terminar a nossa reflexão. O Papa Francisco escreveu uma carta apostólica que se chama Gaudete e Exultate, que é justamente alegrai-vos e exultai, está aqui no texto, versículo 12 de Mateus 5. Alegrai-vos e exultai. O Papa escreveu um documento sobre a santidade no século 21. A santidade no século 21. Como nós, cristãos católicos e homens e mulheres de boa vontade, podemos viver a santidade de vida, ou seja, como nós podemos viver o Evangelho hoje, na nossa sociedade, toda secularizada, cheia de conflitos. Se ninguém de vocês conhece ou ainda não leu, eu dou um conselho. Leia. É magnífico, o texto é magnífico. E ilumina nossa consciência de qual é a vocação que nós cristãos temos hoje. E como nós podemos viver o alegrai-vos e exultai pelo percurso de santidade, de crescimento e de progressividade na vivência do Evangelho. E que todos aqueles que fazem parte da multidão, com a palma na mão e as vestes brancas da primeira leitura, sejam os nossos grandes intercessores, e que a gente um dia também possa fazer parte dessa multidão, e que um dia a gente também possa cantar a honra, a glória e o louvor ao Deus que é santo, e que pela sua graça e pela sua misericórdia nos permitiu viver e participar da sua santidade de vida. A santidade é nossa vocação. E quando alguém perguntar para você, você deseja ser santo? Qual a resposta que nós vamos dar? Sim, eu quero, porque esta é a vontade de Deus na nossa vida.